Conectadas e conectados, boa tarde, 13 horas e 1 minuto no seu Conexão Comportamento. Aqui o que você aprende? Você aprende a pensar fora da caixinha, não é verdade? Desenvolvimento de competências, vamos parar de reclamar e vamos fazer coisas para que as nossas vidas progridam, certo? Então, como meu convidado aqui é muito importante, eu não quero perder tempo, só vou mandar um beijo para o meu filhão, Aleph, que está assistindo hoje. Te amo. E a sua vida, além de voltar ao normal, vai melhorar muito, viu? E quero começar o programa falando de novo, colocando aquela foto que o Armando vai colocar. Esse é o João Rafael Kowalski, 2 anos, ele desapareceu em Adrianápolis, no Paraná. A sargento Tânia Guerreiro é quem está à frente das investigações. O pai dele é o Lucas, a mãe é a Lorena. Ele tem uma irmã gêmea, ela está sentindo muita falta. Por favor, a cidade façam aí uma ação, tá? As cidades em volta, tá? De Adrianápolis. Manda um e-mail aqui se você viu uma criança parecida, porque a primeira foto é como ele estava no dia que ele desapareceu. A segunda, tem maluco pra tudo, podem ter pintado o cabelo do menino. E a terceira é se por acaso rasparam ele carequinha. Então manda aqui, ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br, que a gente entra em contato. Tem uma mobilização muito forte na internet, no Facebook, várias páginas, várias pessoas aderiram a essa causa, tá? Vamos encontrar esse maravilhoso rapazinho. Bom, quero mandar um beijo para NM Moda Fitness, que me mandou esta maravilha para usar. Oh, a Nélia, linda, Nélia Miranda. Então fica na Vila Mariana, a loja dela, na Sena Madureira, 328. Telefone é 5082 4040. Ai, conectadas e conectados. Eu sou fã desse cara que tá aqui. Ele nasceu em Israel também, que nem eu. Então nós é compadre de bairro, de cidade. Ele nasceu e cresceu em Tel Aviv, né, em Israel. Ele é diretor do Kabbalah Center do Brasil e ele vai comentar sobre a formação dele, sobre a vida dele. Ele é o professor Yonatan Shani. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito emocionada que você está aqui hoje. Muito obrigado a você, Tânia. Professor, quem é você? Quem sou eu? Na verdade, a gente muitas vezes faz essa pergunta de uma forma que muita gente fala, eu sou, sabe, quando a gente assina um contrato, israelense de 46 anos, professor de Kabbalah, etc. Tal. Eu sou uma alma, na verdade. Acho que eu sou uma alma, você é uma alma. E como alma, a gente é muito mais do que a gente sabe que a gente é. A gente tem muito mais história. Mas acho que a pergunta é sobre quem sou eu nessa vida. Nessa vida. É engraçado, eu falo que tenho 46 anos, ainda é difícil para mim imaginar que tenho mais de 18. A vida inteira eu fui buscando. E desde, 12, 13 anos, eu comecei a conectar com coisas que eram um pouco do além. Através da minha irmã, através de outros amigos. E quando eu tinha 16 anos, uma noite eu fui a dormir e estava deitado, eu senti que a minha alma estava descendo do meu corpo. Nossa. Era uma experiência incrível, porque na verdade eu senti uma liberdade que eu nunca senti na minha vida, só que também me deu um pouco de medo. E aí eu meio que fiz uma força para voltar dentro do meu corpo. E 2 dias depois eu vi uma coisa dizendo Kabbalah e a reencarnação. Eu fui a essa palestra. Tinha 16 anos, tinha brinco, tinha cabelo até aqui, gostava de hard rock e essas coisas. Eu comecei a estudar Kabbalah, eu gostei muito daquilo que eu ouvi, mas também não senti que eu estava preparado no momento para tomar toda essa responsabilidade que a Kabbalah traz. E com 18 anos, como um bom israelense, eu me tornei parte do exército israelense. Fiz 3 anos de exército. Dentro do tempo que eu estava no exército, em algum momento a gente fez um espiritismo e tal. E isso me fez buscar de novo a Kabbalah. E com 20 anos, mais ou menos. E aí eu voltei para o Kabbalah Center e comecei a estudar de novo. E, na verdade, são 26 anos que eu nunca saí de lá. Um ano depois, com 21 anos,
eu terminei o exército, 10 dias depois eu já estava em Nova York, sendo parte dessa organização. Conheci meu mestre, o Rav Berg, a minha mestra, que é a Karen Berg, a esposa dele. E, na verdade, eu viajei muito o mundo. O Rav Berg é que formou os Kabbalah Centers O Kabbalah Center existia como organização há quase 100 anos atrás. Começou em 1922 em Israel, mas por muitos anos era muito difícil para sair para fora. Em mais ou menos 1980 e alguma coisa, o Rav Berg, porque tem toda uma história, aí ele saiu de Israel e foi para Estados Unidos, começou a abrir a Kabbalah no mundo. E era uma doutrina secreta mesmo? O que é esse mistério, esse misticismo? Então, a história começa com o mestre do Rav Berg, que chama o Rav Ashlag. E a ideia dele era que tem que abrir o conhecimento da Kabbalah para o mundo. Então, o livro mais sagrado da Kabbalah, que chama o Zohar, sempre estava escrito em aramaico. Então, já dificultava muito o acesso. Não, vamos ler, né? Armando, vamos ler em aramaico, cara. Simples. Olha lá. Ele falou que ele gosta, inclusive. Legal. Então, tem até um livro para ele. Então, o Rav Ashlag traduziu o Zohar para um hebraico comum, que todo mundo podia ler. Então, os religiosos batiam nele. Mas ele revelou o Zohar para o povo. Aí veio o mestre do meu mestre, e ele ainda abriu mais as portas. Aí veio o meu mestre e a Karen, esse casal, e eles realmente conseguiram abrir esse conhecimento para o mundo. Realmente, hoje a gente tem livros em hebraico, em português, em espanhol, inglês, em chinês, em todo livro que você imagina, a gente ensina. Temos realmente milhões de alunos no mundo inteiro. E esse livro é enorme, né? O livro, na verdade, quando a gente ensina, a gente não ensina diretamente o Zohar. Imagina que a gente pegou o Zohar e a gente conseguiu exprimir e fazer, sabe, quando a gente dá comida para criança. Então, primeiro é uma coisa bem simples, e aí a gente tem Kabbalah 1, depois Kabbalah 2, depois Kabbalah 3, Kabbalah 5. E o que é a Kabbalah, professor? Kabbalah é uma palavra em hebraico. O que quer dizer essa palavra em hebraico? Receber. Só isso, receber. Então, a gente pergunta, receber o quê? E a Kabbalah acredita que se você pensa nisso, tipo, hoje a gente tem tanta informação, essa televisão, na verdade, na internet, a gente tem hoje a internet. Então, sempre quando mais a gente tem, mais a gente quer. E uma boa pergunta, por que a gente quer tanto? O que a gente busca receber? E a Kabbalah fala que numa palavra, eu comecei falando que nós somos almas. E como almas, a Kabbalah fala que a gente vem do infinito. E a Kabbalah fala que tudo que a gente busca, eu, você e cada pessoa que está lá, a gente busca o infinito. Como a gente veio do infinito, a Kabbalah fala que a gente vai para o infinito. Então, Kabbalah significa receber. Como a gente pode receber o infinito na nossa vida? Como a gente pode ter não só um pouco mais, como a gente pode ter muito mais. E muito mais de uma forma muito equilibrada. O problema com receber, tem um dito que fala, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Nossa. Quer dizer, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Muitas vezes as pessoas não sabem como equilibrar poder, dinheiro, beleza, inteligência e vai para um lugar negativo. Toda a ideia da Kabbalah é como a gente pode ter mais, mas de uma forma equilibrada, sem ficar, bêbado de tanta energia. Porque a gente já tinha tudo. Então a gente aprende como retomar controle sobre a nossa vida. A Kabbalah é uma doutrina, uma filosofia muito interessante,
fala que, na verdade, nós como almas estávamos no infinito, tínhamos tudo, só faltava uma coisa. O que faltava era da gente ser donos de tudo que a gente tem. Tipo que Deus, ou a luz, dava tudo para a gente, mas a gente não se sentia merecedora. Então a Cabala fala que, na verdade, quem criou esse mundo horrível, cheio de doença, imortalidade, gente malvada que pega crianças, ou sei lá o quê. Na verdade, a Cabala fala que quem criou esse mundo somos nós. E esse mundo e todos os problemas que a gente tem na vida, na verdade, não são problemas, são desafios. Cada coisa que vem em nossa vida, não importa quanto difícil que é sempre uma oportunidade para a gente ir para o nosso próximo nível. A pior coisa na vida é se tornar vítima. Nossa. E a maioria da gente gosta de se sentir vítima. O que Lula me fez, o que minha mãe fez, o que minha sogra fez. Indignado, né? Que você não gosta de falar. Isso, você está indignado, tudo o que eles fizeram, sentir mal. Ela fala, putz, não adianta nada se sentir mal. A gente tem que se levantar, entender que tem aqui uma oportunidade e buscar como solucionar aquele cubo mágico. Exatamente. E sempre tem solução. Em cada momento, em cada história. As pessoas confundem muito a Cabala com o próprio judaísmo. Aí algumas pessoas até me perguntaram, nossa, mas tem que ser judeu para poder frequentar a Cabala. Explica isso, dilui para as pessoas. Então, é um pouco problema das pessoas e um pouco dos próprios judeus. Porque também os judeus se tornaram meio donos da Cabala. Só que, na verdade, se alguém busca a Cabala no Google, então tem na Cabala judaica, tem na Cabala cristã, tem na Cabala hermética, tem na Cabala de tudo. Nós realmente acreditamos que, primeiro, quando a gente vê os livros da Cabala, então os livros da Cabala predatam a religião judaica. Se a religião judaica, vamos dizer, começou com Moisés, há 3.300 atrás, supostamente Adão, que eu não diria que era judeu, já estudava Cabala. Adão, Noé, Abrão. E nós acreditamos, com certeza, o Jesus estudava Cabala. A gente acredita que toda a parte espiritual do Islã, que chama sufismo, é tudo baseado na Cabala. O judaísmo é baseado na Cabala. Se você estuda um pouco de Cabala, você vai estudar um pouco sobre reencarnação, meditação e astrologia, que você não encontra exatamente no judaísmo, mas você encontra no budismo, no hinduísmo. E nós acreditamos que, na verdade, a Cabala também é a essência do budismo, hinduísmo, etc. Tal. Como se tivesse espalhado. Exatamente. É que a Cabala, de repente, é a semente de um monte de religiões. Mas a probleminha das religiões... Eu falei que eu sou israelense, então, na verdade, eu não cresci religioso. Eu ia em um movimento juvenil que era um pouco comunista. Mas eu não conheci comunistas assim, bem fervorosos, ferventes, ebulindo, você pode falar o que você quiser. No momento que eu conheci esses comunistas, eu falei, esses caras são muito religiosos. Olha. Porque é religioso, mas eram ateus. Como pode ser ateu e religioso? Porque religioso não tem nada a ver com Deus. Pensamento religioso é quando uma pessoa pensa que a verdade dele é a única verdade, e quem não acredita do jeito que ela acredita tem que ser eliminado. Exatamente. Então, religião é quando a pessoa acha que todo o resto do mundo tem que mudar. Espiritualidade, que a Cabala, eu acredito uma coisa espiritual. Espiritualidade é quando a gente entende que eu sou o criador da minha realidade, e se tem alguma coisa na minha realidade, no meu mundo, que eu não gosto, eu tenho que transformar a mim. Não esperar que o outro vai transformar. Todo mundo, quando a Dilma vai ser melhor? Quando minha mãe vai ser melhor? Quando o meu vizinho? E agora eu falo, poxa, por que você tem essa mãe? Por que você tem esse vizinho? Porque você é brasileiro? Porque você é chinês? Porque você é assim? Então, se você quer uma vida melhor, você tem que fazer alguma coisa. Começa por você mesmo. Isso, não é Deus que... mas Deus, cadê você? Deus está aqui. Eu sempre digo assim, que eu falo, as pessoas não enxergam que deixar na mão de Deus
pode adiantar na questão da fé. Então a pessoa pode até ter uma motivação de fé. Tem alguém que olha por mim ou que me protege. Eu acho muito bonito isso. Mas falar assim, Deus vai mudar minha vida e sentar, desculpa, a bunda na cadeira e ficar cruzando os braços não vai adiantar nada. Isso. E mais que toda a gente fala, mas quem é Deus? Ele é um homem com barba muito grande. Na verdade, a Karen Berg escreveu um livro que chama Deus Usa Batom. Então a gente publicou esse livro, etc. E tal. Estava na gráfica e o cara que ia trazer, o caminhoneiro que ia trazer os livros, ele não quis trazer os livros, porque falou, como é possível que Deus, que é um homem com barba, usa batom? Será que ele é gay? Gente. Porque realmente a ideia da Cabala é que Deus está dentro de mim. Eu sou Deus. E não dizer que eu sou Deus. Nós, cada um de nós é Deus. Cada um de nós veio do infinito. Cada um de nós tem dentro dele a capacidade de fazer tudo. Só que, acho que em todas as línguas falam, se você não vai fazer nada, Deus também não vai fazer nada. O que você vai fazer para que despertar o Deus dentro de você? Exatamente. Fazer mudar teu mundo. O que significa o mundo do 1% e o mundo dos 99%? Então, de repente as pessoas não entendem do que a gente está falando, mas a gente fala que o mundo físico, o mundo que a gente enxerga, é o mundo que a gente chama o mundo do 1%, o mundo dos efeitos. Efeitos. Nesse mundo a gente só vê os resultados, a gente não vê a causa. Eu sempre digo, uma pessoa quer saber de onde vem a árvore. Então o que ele faz? Ele cava debaixo da árvore. O que ele encontra? Raízes. Mas ele quer saber se realmente é isso, ele vai cava debaixo de 100 árvores. O que ele encontra? 100 raízes. Agora ele pode chegar na conclusão, o árvore vem da raiz. Mas é verdade? Não. O árvore vem de onde? Do semente. Só que quando a árvore aparece, o semente desaparece. A gente dá um outro exemplo. Quando acontece alguma coisa, sim? Imagina uma pessoa estava tentando atravessar a rua e um carro, para não fazer a história muito terrível, só passou em cima do dedão dele e não machucou muito. Agora a gente fala, mas por que isso aconteceu? Porque o cara não estava olhando, porque o carro não parou, porque o cara não parou? Porque ele estava olhando para o outro lado da rua. Por quê? Porque tinha uma menina linda. Por que a menina linda estava lá? Porque ela foi a comprar o bolo para o aniversário dos 70 anos da avó dela. Agora a gente vai falar, então esse cara está sofrendo por causa da avó? Na verdade, se esse cara não merecia, não tinha na sua karma passar por aquilo, ele entraria na rua um segundo depois, um segundo antes, e nenhuma coisa aconteceria. Não veria a menina, isso, olharia para outro lugar. Tudo que acontece em nossa vida tem uma causa, só que é difícil ver a causa. O mundo da causa a gente chama o mundo dos 99%. E tudo que a gente ensina é como conectar com a causa, como nossa essência, como nossa alma. Nossa alma, se a gente agora vai pegar uma faca, um bisturi e vamos cortar, a gente não vai achar a alma. Não. Está aqui, mas não dá para ver. Ai, que lindo, gente. Ai, eu fico... Não dá, tá vendo? Quem eu trago aqui, conectados e conectados. Fala um pouco sobre a síndrome do de repente. O síndrome do de repente tem a ver com aquilo que a gente falou, 1%, 99%. Quando a pessoa só vive aqui, no mundo do 1%, as coisas sempre acontecem de repente. De repente. O carro passou. De repente, a pessoa ganhou. De repente, a pessoa perdeu. Na verdade, nada acontece de repente. O síndrome do de repente é sempre quando as pessoas ficam amarrados a viver só no presente, a viver só no efeito. E, na verdade, muita gente fica vitimizados. Por que aconteceu isso na minha vida? De repente aconteceu alguma coisa. Não só que a Cabala, de repente,
de repente, pode nos ajudar a entender melhor as coisas, mas quanto mais eu entendo como funciona esse universo, eu posso mudar as coisas. A gente fala, qual a diferença entre um sábio e uma pessoa inteligente? Então a gente fala que o sábio não vai cair dentro do buraco, que o inteligente vai achar a forma para sair do buraco. Ele vai cair dentro do buraco. Tipo, o sábio enxerga o buraco. Ele vai atrás do buraco. O inteligente, de repente, cai dentro de um buraco. Ele é cego. E a maioria de nós, a maioria do tempo, ficamos muito cegos a entender como a nossa vida funciona. Nada acontece por acaso, nada acontece de repente. Mas a gente tem que colocar o trabalho e esforço, primeiro para entender como funciona e depois para fazer as coisas certas para ter resultados melhores na nossa vida. Quando você falou de causa, foi interessante porque, como a gente está muito na consequência, e a gente avalia a causa só depois de muito tempo. Nossa, sabe aquela vez que aquele namorado terminou, que eu fiquei em depressão 1 ano, 2 anos? Então, conheci o homem da minha vida. Então, eu acho que a gente fica muito tempo vivendo a consequência negativa. Exatamente. Se tivesse um treinamento, e existe, né? Se a gente treinasse mais a questão do aconteceu, ok, imagina daqui a 1 ano o efeito isso na sua vida, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 10. E é tudo muito mais rápido, não é verdade? Isso, também você falou sobre essa depressão. Tem um livro que chama Quem Roubou Meu queijo? Meu Queijo. É. Sim? Que fala a maioria das pessoas, quando se fecha uma porta, se abre uma janela. Mas a maioria das pessoas olham para a porta e falam, poxa, fechou a porta, quem vai abrir a porta? Quando na verdade sempre tem uma outra opção. Né? Sempre. Isso. Várias. Sobre a outra opção, tem uma pergunta que eu posso fazer para todo mundo. O que você pensa, todo mundo, num segundo, o que você prefere? Ser rico sem saúde ou pobre com saúde? Então a maioria das pessoas falam, eu quero ser pobre com saúde. Sim, quando a gente levanta a mão. Então, na verdade, a gente fala que ser pobre com saúde é a resposta errada. A resposta errada? Então a resposta certa é ser rico sem saúde? Não. A resposta certa é ser rico com saúde. Mas todo mundo vai falar, mas você não me deu essa opção. Você tem que encontrar. Problema sua. Exatamente. Sempre tem outra opção. Mas é mais fácil cair, sabe? É assim ou assado. Sempre tem uma terceira e quarta e quinta opção na vida. Maravilha. Nossa, conectadas e conectados. Esse papo está muito bom. A gente vai fazer um intervalinho. Estamos aqui com o professor Yonatan Shani falando sobre a Cabala, o poder da Cabala. Eu vou perguntar para ele só vai responder depois do intervalo. Por que tem tantos famosos aderindo à Cabala? Fica aí, conexão tá sensacional. Ui. Toda sexta-feira você tem encontro marcado comigo aqui na TV Geração Z. Isso mesmo, programa Pepper, às 19 horas, com muita música, arte, entretenimento, cinema e, claro, um convidado especial para me orientar nossa sexta-feira. Então, te espero lá. Moço, dá licença. Nós podíamos estar roubando ou fazendo malabarismo em semáforo. E provavelmente perdendo as bolinhas, porque a gente não entende nada disso, a gente é jornalista.
Mas a gente optou em lidar com informação e cultura, levar a informação e cultura até você. Por isso a gente está pedindo uma ajuda. Se você não pode ajudar, pelo menos entra no nosso canal, Move Business. E assista o nosso programa que a gente faz toda sexta-feira às 4 horas da tarde. Exatamente, lá na TV Geração Z. Se não der, manda uma balinha pra nós e tá limpo, tá? Obrigado, tá? Conectadas e conectados, rolou aqui no intervalo a maior aula aqui pra gente, Armando, Fefe, Kleber também tá aqui, da assessoria do professor. Estamos aqui com a professora Iana Tanchani falando sobre o poder da Cabala. Afinal de contas, o que é Cabala? Vamos abrir para o mundo. Qual foi a pergunta que eu fiz para ele antes do intervalo? Afinal de contas, por que tem tantos famosos aderindo à Cabala? Madonna, Sim, né? Tem um monte, mas a primeira coisa que a gente fala é que Madonna não foi a primeira famosa para estudar Cabala. Sempre tinha famosos estudando Cabala. Como quem? Como Newton, Da Vinci, Shakespeare, Platão, É que eles Jesus. não tinham Facebook, professor. Aí a gente não Eles fala. não tinham. É. Mas o que eu quero dizer é que gente importante na existência humana estudaram Cabala e até, sabe, quando a gente estuda física, física de Newton, se você estuda Newton e você estuda Cabala, você entende, é muito fácil e é incrível entender como ele chegou a entender o mundo de uma forma tão incrível. Mas você fala sobre os famosos de hoje, por que eles estudam Cabala? Na verdade, famosos são pouca gente. A gente tem milhões de pessoas que estudam Cabala. Mas se eu vou tentar buscar uma boa resposta para você... Esses formadores de opinião, né? Eles estão... Fim de contas, são pessoas. Como pessoas, e não são famosos. Tem gente muito poderosa que não são famosa, que muitos de nós não conhecemos. A Cabala nos ensina como equilibrar energia. E imagina como uma pessoa se torna famoso, poderoso, de repente tem muita reputação, tem muito dinheiro, tem muitos fãs. Todo mundo quer um pedaço dessa pessoa. Muitas dessas pessoas têm muito poder e não sabem exatamente como equilibrar. E de repente uma pessoa, tipo Madonna. Madonna não começou a estudar Cabala ontem. Ela tem quase 20 anos estudando Cabala. E parece que fez um monte de bem na vida dela, sabe? Sem entrar nos detalhes. Então, por que ela estuda Cabala? Porque uma coisa de famosos? Não. Ela estuda e continua estudando Cabala porque faz bem na vida dela. Ponto. Se amanhã não faria bem na vida dela, seria estúpida continuar estudando Cabala. Na verdade, a gente fala, poxa, eu gostaria que todo mundo estuda o primeiro livro da Cabala. Na verdade, a gente tem esse livro, que chama O Poder da Cabala. A gente oferece esse livro de graça. De graça. Eu recebi na sua palestra. Isso. Então, você pode ouvir no Cabala Center ou entrar no cabalacenter.com.br e pedir o livro de graça. E a gente fala, pô, lê o livro. Se você acha que tudo aquilo que está escrito aqui não vale nada, por favor, queima o livro. Não dá para ninguém. Mas, se uma pessoa vai ler esse livro e vai pensar que vale a pena... Que faz sentido, né? Passa para um amigo, faz um curso, entra a estudar mais. E, de repente, como famosos e não famosos, estudando Cabala, a pessoa vai dar conta que estudando Cabala faz bem. Faz bem. E, de novo, com todo respeito às religiões, onde as pessoas podem se sentir bem porque estão se apoiando de alguma coisa, o bem que estudar Cabala faz, um pouco, para mim, é como se fosse um gym, como se fala? Ginástica? Ginástica espiritual.
Sabe, quando você vai na ginástica, Na academia? Na academia, desculpa. Imagina. Quando você vai na academia, então... Você vai treinar a Você vai musculatura. treinar, você vai suar, vai doer no tal. Estudar Kabbalah não é só passar lendo as coisas. É enfrentar medos que você tem, falar alguma coisa, é fazer uma coisa diferente. E de repente até pode doer, sim? É um treinamento. De repente teus músculos espirituais vão doer. Mas de repente, se você vai estudar Kabbalah 6 meses, 1 ano, 2 anos, de repente você... Pô, estou mais em forma. Me sinto melhor. Estudar Kabbalah faz bem. Você fala um pouco na sua palestra sobre medos, fobias, né? Fala um pouquinho disso. Então, a gente falou que nós estávamos no infinito. Isso. E sentimos não merecedores. Então criamos esse mundo. Mas realmente como criamos esse mundo? Ela fala que criamos alguma coisa que chama o oponente. Uma força destrutiva que sempre nos limita. E nosso oponente não é aquela sogra do inferno. Somos nós. Nós somos nós, mas está dentro de nós. Está dentro de nós. E essa coisa que está dentro de nós cria medos, fobias, limitações, nos faz muito pequenos. Então, a Kabbalah fala que, na verdade, toda nossa guerra é dentro de nós. Tem uma força, a força da luz, a força da alma, a força do infinito, e tem a força de ser pequeno, de não acreditar que eu posso. Tipo, pensa, hoje a ciência fala, já há muitos anos, falava que a gente utiliza menos de 10% da nossa capacidade mental, menos de 4%, menos de 1%. Eu me lembro, há quase 20 anos atrás, eu estava na Argentina, eu falei que a gente utiliza menos de 1%. Então tinha um cara lá, se levantou, queria me corrigir. Eu falei, o cara vai falar que é 10%, mas deixei o cara falar. O cara era um doutor, era o chefe do departamento neurológico de um dos melhores hospitais de Buenos Aires. Ele me corrigiu, ele falou que a última pesquisa deu que a gente utiliza menos de 0,2% da nossa capacidade mental. Nossa, menos o Armando. O Armando utiliza 50% da capacidade. Pelo menos. Pelo menos, Mas o que isso quer dizer? Nós somos tão poderosos, mas tem uma força que nos injecta medo, fobias, pensar, poxa, eu nunca vou conseguir ganhar mais de R$2.000 na minha vida, eu nunca vou poder fazer um programa de TV, eu nunca vou poder, sei lá, na verdade eu falo português, todo mundo dá conta que eu não falo bem, mas na verdade... Fala bem. Eu falo português, falo inglês, falo francês, falo espanhol, falo hebraico. Nossa, eu tenho um filho francês, um filho americano, depois eu conto aí para as conectadas. Mas eu digo, como é possível que eu falo todas essas línguas? E na verdade eu falo mal, mas eu falo não porque eu sou muito inteligente, eu falo porque tenho pouco medo. Eu não tenho medo de falar, então vou falar. Ok. Então vou falar, então vou fazer alguns erros no caminho, vou fazer alguns erros. Porque você não tem medo de fazer alguns erros no caminho. Exatamente. O medo nos deixa muito pequenos. Tem uma coisa muito bacana, eu não sei quanta gente fala em inglês, mas medo em inglês é fear. Se escreve F-E-A-R. E se fala false evidence appearing real. A evidência falsa que aparece real. O que é o medo? A gente, na verdade, tem medo de alguma coisa que não é real. A gente é um achismo, é uma Exatamente. ilusão. E a maioria da gente, estamos falando para a geração nova, verdade? Você pensa sobre teus pais, sobre teus avós, muita gente morre sem tentar. É a coisa mais terrível. Tenta! O que é o pior que pode dar? Não vai dar certo. Estamos aqui com um monte de iluminação. O cara que inventou a lâmpada é o Thomas Edison. Quando chegou o repórter para falar com ele, ele falou, cara, você tinha 1000 fracassos antes de encontrar como fazer a lâmpada? Foi exatamente. Ele olhou para ele e falou, 1000 fracassos? Eu aprendi 1000 formas como não se faz uma lâmpada. Como não se fazer uma lâmpada, exatamente. Então,
O medo é uma coisa que busca nos controlar. E nosso trabalho é dar porrada no nosso medo. Ir para frente. Isso mesmo. Você falou agora em lâmpada, tem uma palestra sua que eu li, eu estudei um pouco dos temas que você usa nas palestras, Cabala e nanotecnologia. Ah, conta um pouquinho. Primeiro, eu não sei se todo mundo, espero que todo mundo conheça a palavra nanotecnologia, mas de repente não todo mundo sabe o que é nanotecnologia. Nano é super pequeno. E hoje falam que, do mesmo jeito que a gente já tem robôs grandes, a gente pode ter robôs mais pequenos, mais pequenos, mais pequenos. De repente, amanhã, uma pessoa vai tomar um copo de água que vai ter nanorobots que vão... Tipo, uma pessoa tem um problema no coração ou sei lá o quê. E esses nanorobots vão melhorar o coração da pessoa. Quando a gente pensa sobre nanotecnologia, no nível mais... A gente fala... Meu mestre... Na verdade, meu mestre faleceu o mês passado. Esse, na verdade, um livro sobre meu mestre, chama Educação de um Cabalista. E quando a gente pensa sobre um cabalista, na verdade, um cabalista é só ser aluno de um cabalista que nos torna cabalista. E ele falava uma coisa, uma das frases que ele mais gostava era: consciência é tudo. Consciência é tudo. O que quer dizer consciência é tudo? Eu vou pegar essa água. E é até engraçado, a gente estava falando um pouco sobre religião, e tem todos os nossos amigos, os evangélicos. E eles falam, vamos rezar na água, tal, tal, e aí no final vamos tomar a água. E de repente até faz bem para as pessoas. Agora, minha pergunta, será que nós podemos injectar consciência dentro da água? Será que nós podemos injectar consciência positiva ou negativa em tudo que a gente faz? Acho que o brasileiro gosta muito de ouvir sobre óleo gordo. Muito, tudo é óleo gordo. O que é óleo gordo? Óleo gordo, na verdade, é a pessoa injectando com sua consciência energia negativa nas coisas. Legal, então vamos aceitar que existe óleo gordo. Se existe óleo gordo, será que pode existir o óleo do bom? Será que você pode ir no teu escritório, no teu filho, em qualquer coisa, olhar teu carro, falar, vou injectar energia positiva, vou injectar energia positiva no meu corpo, na minha saúde, na minha relação. Lógico que sim. Desafortunadamente, hoje a ciência fala que, fala algumas coisas. Fala primeiro, uma coisa legal, fala que nós somos homo sapiens, sim? Ser pensante. Então, gente como nós pensa entre 30 e 40 mil pensamentos por dia. Parece bacana. Haja pensamento, hein, professor? Agora, não tão positivo. Falam que 90% de tudo que a gente pensou hoje, a gente pensou também ontem. Que a maioria do tempo a gente pensa a mesma coisa. E a terceira coisa, que é pior ainda, falam que 90% de tudo que a gente pensa é negativo ou limitante. Então, a repetição é a mãe da excelência. Se você fica repetindo, você vai ser excelente no negativo. E a gente vai criando um mundo mais pequeno, mais limitado, mais negativo. A gente olha para o carro, fala, quando que o carro vai ter problema? Tem uma piadinha real. Eu tinha um aluno que cada vez que ele comprava um carro novo, tinha alguém passava e riscou o carro. Olha... E sempre acontecia. Uma vez ele comprou um carro, um dia depois ele foi ver e ninguém riscou. O dia seguinte, ninguém riscou. 3 dias depois, ninguém riscou. Uma semana depois. Aí ele começou a ter medo, falou, se ninguém riscou, será que eu vou morrer acidentado? Nossa! Ele foi e riscou o carro. É maluco, mas na verdade que é isso? Muita gente vive com muito medo, muita limitação. E quando a gente fala sobre nanotecnologia, a ideia é muito mais além do físico, é que nós criamos com nossa consciência, com aquilo que vai passar na nossa cabeça, a gente vai criar a nossa realidade. As pessoas que vão entrar, as situações que vão acontecer.
E quanto mais a gente entende isso, mais... Acho que uma coisa que todo mundo sabe, se duas pessoas têm câncer, e um é pensador positivo e outro é pensador negativo, o pensador positivo tem 50% mais de chance para sobreviver. Então, eu entendo que se alguém tem câncer é uma coisa horrível, mas essa pessoa tem que fazer a força e injectar positividade, ser feliz. Não porque você tem câncer, porque se você não vai ser feliz, acrescenta muito a chance que a pessoa vai morrer. Com certeza. Vai destruir mais ainda, certo? Então, sabe, não é só nanorobots que de repente amanhã vão aparecer dentro É o nano do seu pensamento. Exatamente. Mesmo. Exatamente. Eu concordo plenamente. Estamos aqui na mesma linha. O senhor trouxe aqui alguns livros, né? Eu trouxe livros, todo um monte de livros. Esse livro que chama Reencarnação, As Rodas da Alma, escrito por meu mestre, que fala sobre reencarnação. Eu não sei... Na verdade, o propósito do Kabbalah Center não é falar para ninguém o que pensar. Mas se alguém está aberto para questionar essa ideia de reencarnação, é uma coisa legal. Astrologia cabalística. E a gente falou sobre nanotecnologia. Sim? Então, esse livro chama... Nanotecnologia da mente sobre a matéria. Exatamente. Como com nossa consciência podemos controlar nossa realidade. Esse é um outro livro sobre reencarnação, escrito para... Idas e vidas. Idas e vidas. Idas e vindas. Me diz uma coisa. Isso que você falou que a gente começa a pensar negativo e nós nos limitamos, tem alguma coisa a ver com um capítulo do livro chamado O Satã é mesmo real? O Satã é real mesmo? O cramulhão existe? Então, a palavra Satã, que, sabe, no Brasil até a gente tem medo de falar esse nome. Nem fala. A palavra Satã aparece só uma vez na Bíblia, em uma história muito maluca. Tinha um cara que foi amaldiçoar os israelitas, e ele tem um burro, e ele anda sobre o burro, e de repente o burro vê um anjo, e o burro faz um detour, sabe? Ele sai do caminho, aí o anjo aparece de novo, e ele faz de novo. E na terceira vez, quando o anjo aparece, ele já não tem para onde ir, e ele fica sentado, e o cara começa a bater no burro. No final, o burro começa a falar. Nossa! História bíblica. Aí o cara... o anjo se aparece para essa pessoa, chamava Balaam, e fala: por que você está batendo no burro? Porque na verdade ele fez aquilo que eu mandei ele, e falou: eu cheguei para Satã o burro. A palavra Satã na Bíblia só significa uma coisa: Satã é desviador. Desviador. Então todo esse negócio que o diabo, sabe, tem um tridente, toda essa coisa, a gente fala que tudo que você busca na vida está aqui. A gente vive dentro do infinito. O número de telefone da tua alma gêmea está dando voltas para aqui. A cura do câncer está aqui. Só que tem uma força que nos desvia do infinito e nos cria uma realidade muito limitada. Você pode chamar isso do oponente, de Satã, de medo. Para nós é real. É tão real que a gente pensa que o mundo que a gente enxerga é a ilusão. A ilusão não... será que existe um mundo tal, tal? Na verdade, será que o mundo que você vive é um mundo real? Porque, na verdade, se você vai mudar teu pensamento, teu mundo vai mudar. Com certeza. Então, qual é a realidade e qual é a ilusão? A ilusão é isso. A ilusão é aquilo que a gente enxerga. O mundo real, o mundo dos 99%, é onde também existe essa força satânica que nos faz cair dentro desse mundo de 1%. Professor, que pergunta que eu não fiz, e se eu fizesse, faria toda a diferença para as pessoas entenderem o que é Kabbalah? A pergunta é: como pode contactar vocês? Como pode contactar vocês? Então,
Eu vou dizer uma coisa, porque na verdade eu não sei quantos milhões de pessoas, quantos milhões de pessoas estão vendo. Eu vou dizer uma coisa, especialmente hoje com a internet, com Facebook, porque o Kabbalah Center a gente tem só um em São Paulo e um no Rio. E de repente tem aqui gente que estão no Rio Grande do Sul, em Fortaleza. Se a pessoa entra no Facebook e coloca as palavras Kabbalah Center Brasil, temos já 120 mil amigos, ele pode ser mais um. E todos os dias a gente manda um recado de consciência, a gente ensina alguma coisa, de repente através dessa página a pessoa pode pegar o livro, começar um curso. E na verdade se fala o céu é o limite, na verdade não tem limite. Então realmente acho que, eu espero que todo mundo gostou, mas eu realmente espero que todo mundo vai dar para ele mesmo a chance de conhecer o que é a Kabbalah, de uma forma um pouco mais profunda. E uma mensagem final para as conectadas e os conectados, porque você vai voltar com certeza. Qual que é a mensagem final de hoje? Você pode. Você pode. Não acredita em ninguém que fala que você não pode. Você pode porque você é do infinito. Se a gente vai lembrar disso na cabeça, eu sou do infinito, eu posso tudo. Agora é só questão, a pequena pergunta é como? Isso já vem depois. Se a gente lembra que eu sou do infinito, eu posso tudo. Muito obrigada, professor. Muito obrigada de coração. Obrigado a você. Agora ele me pegou na curva, porque eu tô quase chorando aqui, já deu... Viu, Armando? Conectadas e conectados, muito obrigada pela presença. Na realidade, hoje a gente teve um presente do professor Yonatan Chani, né? Cara, foi sensacional. E fiquem aí, porque semana que vem a gente vem com mais surpresas e mais presentes para vocês. Conexão. Beijão!